sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Saúde. Deste lado cá vos fala o nosso Fazenda. Eu estou bem de saúde, espero que você lá em casa que esteja assistindo o nosso programa esteja também ótimo e muito bem de saúde. E para hoje o nosso programa não vai fugir da regra, que é trazer informações diversificadas de importância para a utilidade pública e para si que nos assiste e que gosta do nosso programa. E para hoje nós temos como tema, e não só iremos conversar aqui com a nossa a doutora, ou melhor, a psicóloga Vânia, que juntos iremos falar do tema depressão. E acredito que este tema é de extrema importância para todos vocês que nos assistem lá em casa. E em algum momento talvez alguém já tenha passado por essa situação bastante complicada ou constrangedora. Bom, para não levar muito tempo, quem sou eu para falar disso? A nossa doutora que nos acompanha aqui hoje irá mesmo falar disso. Como é que estás? Estou bem, saúde. Eu também estou bem. Acho que pode se apresentar primeiramente. Acho que as pessoas podem querer saber quem é a doutora. Sim, aqui doutora Vânia, formada em psicologia clínica. Ok. Doutora Vânia, formada em psicologia. Há quanto tempo trabalha com psicologia? Estou a trabalhar há 3 anos como psicóloga clínica. Certo. Uau, isso é bastante interessante. E como é que é interagir com as pessoas? É muito bom, interessante. Okay. É maravilhoso. Tendo em conta que a psicologia é penetrar a mente, não é? Sim, gostaria também de ser psicólogo, mas ainda vamos chegar até lá, bom? Primeiro agradecer por ter aceito o nosso convite de poder estar aqui conosco para podermos falar em torno deste assunto que é a depressão, que é algo que passa talvez despercebido na maioria das pessoas, mas acreditamos nós que todos nós estamos sujeitos a passar por esta, sei lá, doença ou condição, iremos saber no decorrer mesmo do programa. Então, acredito que estamos prontos para começarmos a falar da depressão. Sim, sim. Ok. O que é a depressão? Bom, do modo geral, depressão é um transtorno psicológico que causa no indivíduo tristeza. O sintoma mais comum é a tristeza profunda. Certo. A pessoa fica sem vontade de fazer nada, ficar desmoralizada, triste, com vontade de... como se a vida já não fizesse mais sentido para ela. Então, quando a pessoa encontra-se nesse estado, nós diagnosticamos a depressão nele. Certo. Sim. Ok. E é só tristeza? Não há mais alguma coisa? Existem mais outros sintomas, Sim. mas esse é o pico, é o que mesmo, a tristeza profunda, vontade de não querer fazer nada, o choro. Certo. Então isso nos leva a perceber que essa pessoa pode estar a passar por um momento de depressão. Ok. Então realmente precisa de uma ajuda. Certo. E o que causa a depressão? Bom, existem muitos fatores que causam a depressão. Um dos maiores fatores, na verdade, a depressão é causada por problemas que nós como indivíduos não conseguimos solucionar ou sair deles. Por exemplo, a perda de um ente querido pode levar o indivíduo a ter a depressão, o divórcio dos pais, e problemas de relacionamento, problemas com amigos. A depressão é causada por fatores ou condições em que nós como indivíduo não conseguimos aceitar ou não conseguimos nos situar e acabamos não aceitando aquilo como uma realidade, como um fato que aconteceu realmente contigo, e tu achas que aquilo não tem solução e acabas caindo na depressão por causa daqueles sentimentos que tu oprimes, ficas a pensar muito tempo e naquilo te leva você a acabar forças. É por isso uma outra causa da depressão é o choro. A pessoa pode chorar do nada, certo. Ou seja, quando tem lembranças daquela situação, aquilo leva ela a entrar numa melancolia profunda. Então, existem vários fatores, são várias causas, dependendo da situação que a pessoa se encontra. Então, nós encontramos a causa real da depressão, não existe uma causa específica. Ok. Deixa-me só aqui tentar perceber melhor. Percebi que é uma série de fatores que podem provocar a depressão. Então, eu gostava de saber se, em algum momento, o sentimento de culpa pode vir a causar a depressão.
Sim, dependendo da situação em que a pessoa se encontra ou de como a pessoa se localiza nesse sentimento de culpa, pode sim levar à depressão. Certo. E quais seriam os possíveis sintomas da depressão? Como eu já havia dizendo, os sintomas de depressão são tristeza, falta de apetite, falta de vontade de querer fazer nada, a pessoa não tem vontade de ver ninguém. Muitas das vezes a pessoa só quer ficar no seu mundo, quer ficar no teu quarto. Ela não quer saber do mundo, porque ela acha que está a passar por uma situação que é o fim do mundo, então não tem como, não quer se relacionar com ninguém, porque ela acha que aquelas pessoas não têm como ajudá-la, então ela acaba se oprimindo no seu mundo e é isso, são esses sintomas da depressão. Quais são os tipos da depressão que nós temos? Segundo o livro de classificação de doenças mentais, a depressão é classificada em 3 tipos. Encontramos a leve, moderada e a grave. A leve, eu diria, é uma depressão que todos nós passamos dele. Eu acredito que cada indivíduo já teve um momento de depressão, mas conseguiu sobressair. Então encontramos a moderada e a grave. E a moderada e a grave, a pessoa precisa tomar fármacos, comprimidos para poder sobressair. É aí onde, além do psicólogo, entra o psiquiatra. Nesse caso de moderada e grave, por tratamento, nós usamos um tratamento multidisciplinar em que entram vários médicos, né? Encontramos o psiquiatra, encontramos o psicólogo, que vai ajudá-lo a sobressair dessa fase. São as fases mais críticas. Então, de um outro certo modo, podemos cá nós afirmar que é correto o uso de medicamentos para o tratamento da depressão? Medicamentos que são recomendados por um especialista. Existem os antidepressivos, né? Que a pessoa toma para poder sobressair dessa situação. Então, só se for recomendado por um especialista é que é aceitável. Nós não temos autoridade de chegar numa farmácia, achar que tem depressão, chegar numa farmácia, quero um antidepressivo. Não, mas o médico, dependendo do estado ou do nível da depressão que a pessoa se encontra, existe cada medicamento para cada nível. Então, sim, a depressão também, no tratamento entram comprimidos para ajudar a reabilitar a pessoa. Quais seriam, assim, nomes de alguns medicamentos? Só para as pessoas terem noção, porque em algum momento nós vamos ao hospital, né? Há quem sai de casa, vai ao hospital e já sabe o que sente. Sim. Simplesmente vai lá para receber uma orientação médica e chega lá, está com uma depressão e dá-lhe um paracetamol. Então, talvez não é esse o caso. Sim, eu só posso falar aqui do mais comum, um antidepressivo. O resto são meu colega de psiquiatria que tem mais informações. Tem mais informações. Eu não trato dessa parte. Tá certo. Pois é, muito bem. Para você que nos assiste, nós estamos neste exato momento a falar sobre depressão. Esta que é uma condição, ou pode-se considerar assim, uma doença que passa em algum momento de forma despercebida por todos nós. Eu quero agora chamar o nosso colega querido Elicha, que saiu às ruas para buscar testemunhos de pessoas que já passaram por esta situação de depressão. E nesta reportagem talvez você possa se identificar. Portanto, fiquem na escuta do Elicha Bernardo e até já. Muito bem, obrigado a Minosse Fazenda por nos ceder esse espaço para podermos levarmos esta reportagem até o caríssimo telespectador. E aproveitar esse espaço para pedir a ele para que possa se inscrever e ativar o sininho das notificações. E para este espaço, que é a reportagem reservada para falarmos em torno da depressão, tenho aqui o meu convidado, que é um jovem que vai nos contar como é que foi superar a este momento da depressão. Por favor, Elder, pode-se dirigir até as nossas câmeras para podermos conversar em torno deste grande tema que é a depressão. Boa tarde, como é que estás? Estou bem, obrigado. Não sei do seu lado. Nós estamos bem. E pode-nos contar, através das nossas pesquisas e também de uma conversa que tivemos antes, pude perceber que o Elder passou por um momento depressivo.
pode conviver com a depressão por um tempo. Quanto tempo foi mais ou menos que o Elder passou por um momento depressivo? Sim, pois é. Mais ou menos 1 ano e meio. Sim, eu tenho passado por esse momento há um bom tempo. Sim, não foi um momento tão bom assim. Foi um momento depressivo. Vi descobrir que eu passava um momento depressivo, ou seja, depressão, há 1 ano e meio. Portanto, não foi um momento tão fácil assim. Foi difícil para mim. Mas com a força, com a ajuda dos colegas, e não me isolando, eu acabei superando este momento. Exatamente. Dentro desta depressão, sabemos nós que temos muitos sintomas que tenho certeza que dentro do nosso programa, o meu colega que se encontra com a nossa convidada poderá explicar melhor. Mas antes disso, vou procurar saber com o nosso convidado aqui na reportagem, que é o Elder, qual foi o maior sintoma que te apoquentou nesta depressão? O que você mais sentia nesta depressão? Sim, o que eu mais senti, tive comportamentos suicidários. Eu até pensei em entrar na minha própria vida. Foi isso que me abalou tanto. Sim. Mas até chegar a este ponto de querer tirar a tua própria vida, qual foi o desencadeamento deste cenário? Ou o que te levou a querer pensar em tirar a sua própria vida? Quais são os motivos principais? Sim, como posso dizer? Chegou um momento em que tudo na minha vida estava a dar errado. Sim, eu pegava isso, tudo estava a dar errado. Já acabei alcançando este momento depressivo. Portanto, sim, é quase isso. Muito bem. E falou que os amigos te ajudaram. Pode desenvolver sobre este grande papel da amizade na sua vida para poder superar este mal? Como posso dizer? O meu tempo, o meu longo tempo, eu me ocupava com os meus amigos, pedindo conselhos, eles me ajudando, porque aquilo tem que ter um desabafo de confiança. Você tem que desabafar com pessoas que você confia, pessoas que podem te ajudar em algumas coisas. Já foi isso que tentou me ajudar até esse ponto mesmo, que eu tentei recuperar a depressão. E a família? Não deixando a família do lado, mas falando da minha família é uma história muito longa, mas não dá para falar aqui. Sim. Exatamente. Caríssimo telespectador, é isto que estamos a acompanhar a este momento. Tenho certeza que o estimado telespectador está bem atento, acompanhando esta história de superação do nosso convidado, que é o Elder Manegas, que passou por um momento depressivo. E nós estamos a levar a este espaço até assim para lhe mostrar que é possível superar a depressão. Como exemplo, como ele superou a depressão e talvez você está a passar por este momento ou conhece alguém que está a passar por este momento. Esta reportagem é a melhor que pode levar para lhe mostrar como forma de mostrar a ele que é possível passar pela depressão. Não é algo que pode te levar até a morte. Continuando aqui com a nossa conversa, quero saber, Elder, qual é o conselho que deixa para todos os jovens e não só, porque sabemos nós que a depressão não afeta apenas os jovens. Até neste momento temos gráfico de que até crianças sofrem pela depressão. Então, qual é o conselho que deixa para toda a camada social, de modo a evitarem a depressão e para que não venham a desenvolver uma depressão crônica? Qual é o conselho que deixa para todos que estão nos vendo a este momento? Sim, o meu conselho é a todos os jovens, principalmente os jovens, o meu conselho é para evitar a depressão. Por exemplo, você sabe que a vida tem momentos ruins, tanto bons. Já há momentos que a vida tem momentos mais ruins, tipo, como posso dizer, uma tristeza profunda. Quando você perde um parente aí, naqueles momentos devemos estar fortes, devemos nos preparar para todo momento que pode existir na vida. Exatamente, eu tenho aqui falado muito sobre superação do jovem Elder que superou este mal, que superou este grande vilão que tem matado muitas vidas. É verdade que o Elder superou? É claro, é verdade, sim. Muito bem, ficaram aqui dicas ou conselhos do nosso grande amigo, o Elder, que superou
este mal. Nós ficamos por aqui. Devolvo a palavra para o meu colega de estudo, que é o Aminosse Fazenda. Pois bem, estamos de volta cá nós no nosso programa. Conforme vocês puderam ver a reportagem que o nosso colega Elicha Bernardo pode fazer, ou seja, pode colher, e acredito que foi útil para si que pode assistir até ao final, e a nossa doutora terá alguma coisa a dizer em torno destas reportagens que passaram ali na nossa tela. Sim, bom, nós assistimos o caso do jovem que diz que teve depressão por um período de 1 ano. Certo. Foi difícil a sua recuperação. O bom é que ele recuperou-se. Na recuperação foi importante a ajuda dos amigos. Ele diz que os amigos ajudaram-lhe muito. E uma das causas, né, ele deixa já claro que ele não estava a conseguir emprego, falou uma coisa assim. Então, isso para mostrar que existem várias causas da depressão. E ele usou os amigos, as pessoas com as quais ela se sentia mais à vontade, que lhe ajudaram a sair dessa doença. O bom e o que é de louvar é que ele admite que já está curado, que ele conseguiu sobressair da depressão, tendo em conta que ele fala também que já teve pensamentos suicidas. É uma das coisas mais comuns que existem na depressão. O pensamento suicídio é o mais comum, e o bom é que ele não chegou a concretizar isso, e com a ajuda de amigos ele conseguiu sobressair, e agora ele está bem. Bom, melhor. É mesmo de louvar. E para si que assistiu, acredito que este vídeo pode servir como inspiração, como motivação para sair desta situação bastante complicada. Mas pois já voltando para o nosso assunto que nós estávamos cá a falar, será que existem fases, como nós temos tipos de depressão, mas como é que nós poderíamos considerar a depressão, né? Temos em conta que temos o tipo, por exemplo, depressão crônica, leve, uma coisa mais, as fases em que a pessoa vai apresentar durante o processo da depressão. Sim, existem algumas fases de acordo com o tipo. Existem aquelas causas, as fases mais leves, né? As causas mais, não considerei as mais leves. Sim. Mas acho que você consegue perceber que a pessoa, em algum momento, ela volta em si. Porque uma pessoa que está no estado de depressão é como se ela não existisse. O que existe é aquele problema que lhe leva à depressão. Certo. Então, quando a pessoa, em algum momento, nós percebemos que ela consegue voltar à realidade, consegue perceber alguns fatos que realmente isso é um problema em que eu estou, em que eu tenho que sair. Então é aí onde nós vamos colocando as fases dessa depressão. Certo. E conseguimos perceber que essa pessoa, só com terapia é possível recuperá-la. Mas existem aqueles casos que tu percebes que essa pessoa, somente a terapia não vai fazer nada, só vai lhe atrasar. É necessário ter a ajuda do psiquiatra, que vai dar alguns fármacos depois da pessoa estar estabilizada, porque nós psicólogos trabalhamos com pessoas que estão estabilizadas, que devem ter a consciência de pensar em si próprio. Então, quando o psiquiatra e o psicólogo conseguem perceber que essa pessoa está pronta para participar em sessões psicológicas, é aí onde ela volta, dependendo do nível em que a pessoa está, e vão fazendo uma terapia assim, vai fármacos com o psiquiatra até sobressair. Okay. E ficar curada. Uau, muito obrigado. É correto afirmar que a depressão é comum na adolescência? Sim, por quê? Sim, a depressão é comum em qualquer fase, principalmente na adolescência. Hoje em dia existem muitos casos em que nós sabemos que a fase mais crítica da vida é a adolescência, em que nós ainda estamos a nos descobrir, estás a sair da infância, estás numa fase em que tu não se conheces para entrar na fase adulta ou da juventude. Então, existe muita confusão, muitas coisas acontecem na adolescência, puberdade, tudo, desenvolvimento em que a pessoa já se torna pessoa. Então, aí tem algumas situações que podem acontecer com ela, que ela não vai conseguir superar, que ela não vai conseguir aceitar, e isso pode levar à depressão. Um dos casos é o divórcio. Ela veio, cresceu com os pais, chega uma fase que os pais devem se divorciar. Tem que ir em casa de pai, tem que ir em casa de mãe, porque lá em casa de mãe tem outro pai, então isso acaba causando confusão. E ela vê outra amiga, está ali todos os dias feliz, só fala meu pai e minha mãe.
o casal vem buscar a criança na escola para casa. Então isso pode fazer com que ela tenha uma depressão grave e os pais às vezes nem pensam nisso, e isso também pode levar a criança a cometer um suicídio. Então existem muitos fatores, mesmo relacionamento, só amizade, porque minha amiga agora já não é minha amiga, já é amiga da outra. Isso aí também pode vir a levar à depressão. O que tem que fazer é haver controle. Nós, como pais, temos que estar a prestar atenção nas nossas crianças, no que acontece com elas dia após dia, principalmente nessa fase da adolescência, que é uma fase muito crítica, que ela passa por situações que ela ainda não entende e não tem ninguém com quem contar. Então, é mais ou menos por aí. Não, pois é algo muito importante. Nós chegamos ao fim do nosso programa e, doutora, estamos aqui nós a falar da depressão, não é? Como sendo algo bastante complicado, e acredito que para alguém superar é necessário que tenha um acompanhamento, e nós todos fazemos parte disto, estamos sujeitos a isto. Portanto, gostaria de deixar ficar aqui alguma mensagem para as pessoas que nos assistem, mandar beijinhos e abraços, deixar ficar seu contacto, caso alguém precisar dos seus serviços como psicóloga. Então, é o momento de deixar cá ficar uma recomendação para as pessoas que nos assistem. Bom, no modo geral, eu diria que nós, os pais, nós familiares, amigos, devemos prestar muita atenção nas pessoas com quem nós vivemos, principalmente quando passamos uma situação, um trauma, por exemplo, posso dizer, perda de um familiar. É necessário que nós estejamos sempre a nos controlar, porque pode haver casos em que um dos familiares ou a pessoa mais próxima não conseguiu aceitar aquela situação e está numa fase de depressão, e como nós não estamos a controlar, não estamos a ter atenção, a pessoa acaba mesmo ficando nesse estado sem nenhuma ajuda. Então é necessário que nós estejamos sempre atentos, e quem estiver com sintomas, sente-se triste, sem vontade de fazer nada, seria bom mesmo procurar por ajuda. Estamos aqui nós para ajudar, e com a nossa ajuda nós podemos conseguir ultrapassar essa situação e sair dessa. Bom, deixar meu contato 84 56 01 730. Beijinhos e abraços para lá em casa. Pois é, muito bem, conforme vocês poderão perceber, no nosso programa de hoje, Mais Saúde, nós trouxemos o tema depressão, que é algo que acontece para nós como jovens, e por acaso eu também como jovem, de tudo aquilo que eu ouvi, acredito que já passei por uma depressão e acredito que superei, graças a Deus. Pois bem, nós cá, como Mais Saúde, trouxemos esse tema de utilidade para si que nos assiste. Espero que tenham gostado do nosso programa. Mas antes, eu gostaria de deixar ficar aqui umas 2, 3 palavrinhas, que é muito simples. Para si que acha que está a entrar em situação de depressão, eu quero dizer o seguinte para si: se dê a oportunidade de viver, pois a vida ela é bela para ser vivida quando nós soubemos explorar as nossas felicidades, porque as felicidades nós já temos dentro de nós. Cabe a nós saber explorar e saber encontrar o nosso egocentro. Portanto, eu espero que você fique bem e melhor. E para si que esteja a passar por uma situação bastante complicada de saúde, espero que fique bem. Eu fico deste lado cá e cumprimento o meu colega Elicha. Deus abençoe a todos vocês e continuação de um ótimo dia, com promessa de voltar na próxima edição do programa Mais Saúde. Até a próxima. Beijinhos e abraços para todos.